Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre Paris Saint-Germain e Real Sociedad. O Paris Saint-Germain abriu uma vantagem interessante no jogo de ida, vitória por 2-0, gols de Mbappé e Barcola. A volta é na Espanha, dia 5 de março, mas esse resultado ele não traduz o que foi o jogo. Para mim, tivemos dois tempos bem distintos e eu continuo dizendo que esse é o pior PSG que eu já vi até agora. Eu tô morando aqui na França há 10 anos e esse é um Paris Saint-Germain que não tem cara de nada, que depende de jogadas individuais, de um brilhantismo de um jogador ou de uma jogada em bola parada para conseguir resolver o jogo, como foi ontem, quando o Mbappé fez o gol com um escanteio cobrado pelo Dembélé, a bola desviou, o Marquinhos de cabeça e aí sobrou pro Mbappé, Mbappé fez o gol. Mas, primeiro tempo, patético. Faltou tudo. Faltou inteligência de jogo, faltou agressividade, faltou intensidade, faltou implicação, seriedade, faltou futebol. Pra mim, aquele primeiro tempo parecia... Se você não me falasse quem estava em campo, eu poderia dizer que era um time da Liga contra um time da segunda divisão. Sabe, o Paris Saint-Germain conseguia segurar a bola, a Real Sociedad estava fazendo uma pressão, estava dominando a partida. Se não fosse um erro da defesa no segundo tempo da Real Sociedad, ali na frente do Mbappé, a Real Sociedad estava bem. Eu acho que esse gol do PSG abalou psicologicamente o time espanhol, mas vamos lá. É importante ressaltar que se o Paris Saint-Germain jogar na Espanha do jeito que jogou no primeiro tempo, corre o risco de ser punido. Por mais que a gente tenha hoje um dado que a chance de classificação do Paris Saint-Germain para as quartas de final, a chance é de 85%, a gente sabe como funciona na história do clube, Inclusive, nas últimas 2 temporadas, o PSG caiu nas oitavas. Então, se conseguir passar para as quartas, vai ser após 2 anos. Por que eu digo que o Paris Saint-Germain vai ser punido se jogar a volta assim? Porque jogar lá contra a Real Sociedad, na casa deles, não vai ser fácil. É um time que pressiona muito. Vocês viram a intensidade que eles colocaram no jogo? Eles estavam jogando fora de casa, parecendo que era a casa deles. Primeiro tempo, meu pai. Então, assim, nada tá decidido pro jogo de volta. É preciso de muita concentração e prudência. Então, sobre o segundo tempo, vou colocar os créditos para o Luiz Henrique, que fez algumas alterações que surtiram efeito. Por exemplo, o Vitinha à frente da zaga, ali como um 5. O Fabian Ruiz, portanto, conseguiu ficar mais livre para poder subir. Eu acho que essa combinação surtiu efeito, tanto é que na hora que sai o gol do Paris Saint-Germain, com o Mbappé, a gente já vê uma outra postura, uma outra intensidade. Claro que isso pode ser uma soma de vários fatores, como o cansaço da Real Sociedad depois de pressionar tanto e o Paris Saint-Germain mais tranquilo e liberado por conta desse gol, Inclusive a capa do L'Equipe de hoje coloca o Mbappé, E tá escrito assim, débloqueur, como se fosse ao pé da letra, o desbloqueador, o cara que desbloqueou o Paris Saint-Germain, Então aqui eles colocam, vamos lá, capa do L'Equipe. Primeiro, apáticos e bem inquietantes, os parisienses deixaram acreditar no pior, até que Kylian Mbappé marcou e mudou tudo, a fisionomia da partida. E o Paris Saint-Germain vai abordar de forma serena o jogo de volta dia 5 de março. Então, Mbappé, homem do jogo, Mbappé números excelentes na temporada. Quando eu falo que o Paris Saint-Germain morre de medo de perder o Mbappé, não é só pela figura Kylian Mbappé, mas porque o cara realmente tem números muito bons. Para vocês terem uma noção, nessa temporada, em 30 jogos, ele já tem 31 gols. E ele participou de 38 gols, porque ele fez 31 e deu 7 assistências, contando todas as temporadas, sendo assim o melhor jogador da Europa nos 5 maiores campeonatos. Então, o Mbappé, destaque importantíssimo, Esse gol dele, no primeiro tempo eu achei ele fazendo vários erros, perdendo tempo de bola, péssimo, Mas esse gol dele liberou, tirou um peso do time, tanto é que logo depois saiu o gol do Barcola. Bom, Donnarumma não teve muito trabalho porque não teve nenhum chute ao gol. Teve uma bola no travessão, da Real Sociedad no primeiro tempo, mas ele mesmo ali não comprometeu, O Hakimi, ele acabou perdendo 27 bolas e estava abaixo do que normalmente ele entrega. Eu não sei se é por conta da Copa Africana de Nações, que ele está um pouquinho mais cansado.
Isso no primeiro tempo. No segundo ele melhorou. O Marquinhos, pra mim, ele fez um jogo muito coerente, muito equilibrado. Tanto é que recebeu nota 7, maiores notas da equipe. E até vou falar sobre o Marquinhos, porque quando a gente precisa criticar, a gente critica. Quando não tá bem, a gente fala. Eu já falei aqui em outros vídeos. Mas o Marquinhos foi muito bem no jogo de ontem, tá? E por acaso, mesmo indo bem, um jornalista da RMC, o Daniel Riolo, que é bem conhecido por polemizar e falar mal de vários jogadores estrangeiros, já falou mal do Verratti, já chegou a falar que o Neymar chegava bêbado no treino, ele resolveu falar ontem, depois do jogo, que o Marquinhos parece que tá se cagando de medo. Nem sei se pode dizer essa palavra, mas ele fala, parece que ele tem uma postura de medo totalmente sem noção. Daniel Riolo disse o seguinte: ele tem um verdadeiro problema, o Marquinhos, da Champions. Ele joga e parece que ele tem cocô nas cuecas. Que falta de respeito tremenda. Honestamente, eu não sei. Ele tem um ar de sempre estar com medo quando ele pega na bola. A experiência que ele tem é uma experiência de lose. Tipo assim, como se fosse de loser, perdedor. Cara, na boa, sim. Primeiro que eu achei super deselegante e fora de contexto. Porque se o Marquinhos tivesse feito uma partida que comprometeu, você pode criticar. Primeiro que você não critica desse jeito. Achei bem desrespeitoso. Tanto é que o irmão do Marquinhos, o Luan, postou um story depois no Instagram falando assim: Daniel Riolo, quero ver você ter coragem de falar isso na minha frente. Porque você que vai se cagar nas calças. Não vejo a hora de te encontrar. Enfim, deu uma polemizada aqui na França, repercutiu. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, Danilo, pra mim ele foi sólido, tirou uma bola perigosa. O Beraldo, gente, assim, coitado. O menino tem 20 anos, estreia na Liga dos Campeões e o Luiz Henrique faz o quê? Coloca o zagueiro improvisado de lateral esquerdo, porque ele explicou depois do jogo que o Lucas Hernandes foi uma opção técnica. Pode ser porque o Lucas Hernandes já tinha um cartão amarelo? Pode, mas foi uma opção técnica. Aí você coloca o brother, que acabou de chegar, tem 20 anos, pra estrear numas oitavas de final da Liga dos Campeões, uma posição que não é dele. Então, assim, eu vou tirar da conta do Beraldo, porque, assim, por mais que ele não tenha ido bem no primeiro tempo, ele estava ali do lado esquerdo, frente a frente com o cubo, do outro lado, em alta velocidade, não comprometeu, mas teve dificuldade. No segundo tempo, quando o Lucas Hernandes entra pela lateral esquerda e o Beraldo recua para a defesa, ele faz uma partida tranquila, bem, ele vai bem. Então assim, Luiz Henrique, na boa, cara, assim, você já logo joga um balde de água fria no menino. Eu vou tirar da conta do Beraldo esse primeiro tempo e até ele ir para a posição dele, porque o Luiz Henrique fez aquelas escolhas estranhas e depois, mano, acaba queimando o jogador. Mas, por outro lado, ele também mostra, se precisar de mim, pode contar, eu jogo onde for, tô aqui pelo time. Eu acho que o Luiz Henrique gosta desse tipo de postura, mas é preciso de muita cautela. Eu acho que é muito importante o Luiz Henrique dar chances pro Beraldo na posição dele, um menino que tem muito potencial e assim ele possa se desenvolver e entregar o melhor que ele tem para a posição, né, de origem dele. O Zaire Emery, no começo do jogo, perdeu muita bola, decisões erradas e tal. Como eu falei, todo mundo mal. Mas no segundo tempo, ele foi muito melhor. Ataque, pra mim o Dembélé, ele foi muito bem, mas claro que ele não vai entrar nas estatísticas porque ele não tem assistência nem gol. Mas assim, o Dembélé, ele acelera o jogo, ele tem essa facilidade de eliminar o adversário, essa velocidade, explosão que ele traz pra partida é essencial. Ele fez um jogo muito, muito bom. O Barcola, cara, o Barcola tá chegando e mostrando, olha, eu tô aqui pra ser titular. O Barcola tá ali fazendo um trabalho muito interessante do lado esquerdo e, além disso, o Barcola, ele tem um trabalho defensivo imprescindível para esse time do Paris Saint-Germain. Ele defendeu 2 bolas perigosas no segundo tempo, a evolução dele merece ser destacada. Ele não foi extraordinário, mas ele fez o que ele pôde e esse segundo gol, marcado por ele, é muito importante para deixar o Paris Saint-Germain mais tranquilo para o jogo de volta. Mbappé, como eu falei, foi o primeiro salvador da partida. O gol dele mudou a cara do jogo, mudou a postura do Paris Saint-Germain e parece que estruturou a casinha, tá? A partir do gol do Mbappé, o Paris Saint-Germain mostrou uma postura de time de Liga dos Campeões. Ainda longe de ser o ideal, tem muita coisa para melhorar, mas a partir desse gol as coisas começaram a fluir. O Mbappé já faz um tempo que ele tá jogando de centroavante, de 9. Por vários fatores, inclusive pela falta de um camisa 9 e porque o Barcola tem se destacado do lado esquerdo. Só que
Vocês lembram aquela polêmica que envolveu ele nessa posição faz tempo, né? Porque tava o Neymar e Messi, do pivô gangue. Ele não queria jogar de 9, porque naquele momento o Messi e o Neymar eles estavam com números melhores que o do Mbappé. Hoje o Mbappé tá com números excelentes, por isso que ele não tá reclamando muito. Ele tá ali de boa, não é a posição preferida dele, mas ele continua com uma liberdade nessa posição. O Luiz Henrique deixa ele livre para ele poder circular e acaba ali tendo números excelentes nessa temporada. E tem um dado interessante que o Mbappé é o primeiro jogador na história da Champions a marcar um gol nos últimos 10 jogos consecutivos em casa que ele foi titular. Aquelas estatísticas um pouco estranhas, mas que vale ressaltar porque eu acho interessante. Logo que eu terminei de gravar o vídeo, saiu a informação que Kylian Mbappé avisou hoje o presidente do Paris Saint-Germain que ele vai deixar o clube no final da temporada. Como eu já havia trazido para vocês, tem um vídeo aqui quando o Mbappé escolheu o Real Madrid. O vídeo tá bem legal, se vocês quiserem assistir, quem não assistiu ou relembrar, tá lá. Agora a gente vai aguardar para ver quando o Mbappé vai anunciar qual será o próximo clube. Segundo as informações que saíram na imprensa francesa, o Mbappé ainda não assinou com ninguém, disse ele ao presidente do Paris Saint-Germain, mas a decisão está tomada e foi avisada. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas essa novela tá acabando e agora eu quero saber de vocês, a expectativa para o jogo de volta. O Paris Saint-Germain te convenceu? Gosto de ouvir a opinião de vocês, quero saber quem assistiu o jogo, o que achou, se esse time pode ir longe ou realmente está faltando muita substância para de fato pensar no título da Liga dos Campeões. Deixa aqui nos comentários. Um beijo, deixa o like, compartilha o vídeo e até o próximo.